Então, para a gente começar aqui o nosso último painel, chamado Região Central em Movimento, Reencantar o Coração do Rio de Janeiro, eu convido o nosso gerente de Cultura e Arte da Firjan, Antenor Oliveira. Gente, aqui, né, tem que ficar rodando aqui para ver todos vocês. Mas boa tarde, eu sou Antenor Oliveira, gerente de Cultura e Arte aqui da Firjan. E para a gente fazer essa mesa aqui, eu estou muito feliz da gente poder falar sobre o centro do Rio, né? As cidades, os centros das cidades são um coração, né, de um município. E o centro do Rio sempre foi mais do que um conjunto de ruas e prédios, né? Ele é um coração simbólico da cidade. Aqui o Rio pulsa, o mundo olha para a cidade do Rio. O Rio é o soft power que atravessa fronteiras e projeta nossas histórias por meio das artes, da cultura, da gastronomia, do turismo e do entretenimento, que ocupa e reinventa espaços. E para falar sobre tudo isso, e nós também vamos falar de gente, que é o público do centro da cidade de hoje, eu convido Pedro Oliveira, designer gráfico, produtor cultural e sambista operário. Essa é uma autodefinição carioca do Pedro, né, Pedro? Um dos fundadores do projeto cultural Aurê, além de produtor de conteúdo para as rodas de samba, Jacutá do Samba, Festa da Raça, Balaio Bom, Projeto Áfricas e de artista como Negro Álvaro, Marina Iris e Marcele Mota, também está à frente da casa que eu fui sábado passado e recomendo a todo mundo ir, que é a Casa Savana, um charme, uma casa com uma curadoria incrível, com samba de primeira. Então vem para cá, Pedro. Pedro acabou de chegar de Brasília, né? Direto para a Casa Firjan, mas vamos lá. Bom, a gente também convida esse cara incrível, com formação na área de negócios, atua desde 2004 no processo de orientação empreendedora e desenvolvimento de negócios nas áreas de tecnologia, indústria criativa e desenvolvimento local, seja a partir da orientação direta aos negócios ou por meio de mecanismo de promoção empreendedora. Atualmente faz parte do CIEDS, uma organização que desde 98 desenvolve em redes ações para o mundo com melhores oportunidades para todos. Vem para cá, Léo José. Bom, a gente teria a Karina Quirino, que é da área de Ambiente de Negócios, atual subsecretária de Regulação de Ambientes e Negócios da Prefeitura, mas ela teve um problema. Se ela chegar aqui, a gente reinventa essa cena aqui e coloca ela na roda. Bom, e dito isto, vocês dois aqui, que têm um trabalho incrível, e pensar essa reconstrução do centro, sem perder a identidade, a história e a memória, o que significa para vocês reencantar o coração do Rio, na perspectiva dessa cidade tão diversa, tão charmosa, mas também tão desigual? Estamos falando de segurança, programação cultural, presença de moradores, novas narrativas, tudo isso junto, o que é reinventar e reencantar essa cidade? Começar já? Vamos lá. Primeiro, boa tarde. Agradecer primeiro pelo convite. Reinventar o centro, para mim, é magnífico, né? Fazer parte disso, não reinventar, né? Não é o Pedro que está fazendo isso, mas eu estou fazendo parte desse movimento hoje. Eu trabalhei muitos anos no centro da cidade, como office boy, depois na TV Alerj, ali na Praça 15. Então, desde novo, eu sempre vivi o centro da cidade, né? Sempre vi aquele formigueiro humano ali, sempre me fascinou, sempre gostei daquilo, sempre vivi as noites ali.
Então, quando eu entrei nesse processo de produção cultural, o meu primeiro olhar foi o centro da cidade, então foi a Tiradentes. Então, eu comecei a fazer evento ali. E antes da pandemia era muito fácil você colocar 1.500, 2.000 pessoas na praça, né? Até pelo trânsito que tinha ali, passava muita gente. Então, foi ali que eu comecei esse movimento, né, de olhar para o centro da cidade com outros olhos, né, de enxergar a cultura. Então, foi ali que tudo começou, trazer essa cultura urbana, né, essa cultura do samba também ali para o centro da cidade, que sempre existiu, né, bem antes de mim, mas foi se apagando um pouco e a gente conseguiu, com esse movimento, trazer as rodas de samba. Há 10 anos atrás, ter as rodas de samba de novo no centro da cidade. Então, para mim, foi incrível. E disso foi se estendendo. Eu fui para Madureira, fiz um movimento em Madureira. De Madureira, eu volto para o centro da cidade com esse novo negócio, que é a Casa Savana. Então, incrível, né? Eu já falo tudo, já vou embora? Eu passo... Vou passar aqui, então, para ele, a gente vou depois já emenda contigo aí. Então, para você, Léo, o que significa reencantar o coração do Rio? Bom, boa tarde também, obrigado pelo convite, estar aqui mais uma vez. Só fazer minha autodescrição, para quem puder ouvir depois. Homem, 1,70 m, cabelos enrolados, cacheados, barba branca aqui, cor parda. Bom, a gente tô falando de um lugar que é de uma organização social que vive no centro há 28 anos. Passou por vários lugares no centro. E o centro, mais ou menos pegando a máxima do samba, né, ele agoniza, mas não morre. Ele vai passando por esses ciclos, que sempre foi ciclos muito importantes, cultural, socialmente e politicamente. São espaços ali bastante representativos. E falo de um lugar onde, para a gente, é tentar entender como que a gente pode fazer esse coração, como você bem colocou, que é o centro da cidade, né, o coração da cidade, ele voltar a pulsar novamente. E pulsar da maneira como a gente acha que ele precisa voltar a pulsar. Eu acho que a gente tem falo de um lugar também que é bastante legal colocar, que é o papel do terceiro setor, né, nesse processo de revitalização ali do centro. Talvez revitalização não seja nem a palavra, porque revitalização a gente ouve isso desde sempre no centro da cidade, mas talvez de como que a gente aproveita esse momento onde tem uma série de ações acontecendo, políticas, de movimentos sociais, das pessoas reencontrando o centro, né, de fazer talvez todo esse encontro aí de uma forma organizada e que, de fato, ela seja contínua, porque eu acho que o centro já passou por isso algumas vezes, né? Vai, olha, acontece alguma coisa, volta, esvazia, olha, volta. E aí, quando a gente tem esse processo depois, principalmente da pandemia, onde o centro ele se reorganiza, não só pela a reconstrução do espaço, mas também criando-se outro espaço, né? Muitas empresas acabaram migrando do centro, indo para São Paulo, boa parte delas, ou indo talvez para a Barra da Tijuca ou para a Zona Sul, você acaba tendo uma perda muito daquele movimento ali no centro. E a gente, como organização social, que ao longo desses 27 anos observou todo aquela movimentação, olha para aquilo e fala como é que está a população de rua aqui dentro, como é que está a questão da ocupação habitacional nesse espaço, como é que está a ocupação dos espaços e equipamentos públicos, que são muitos no centro, mas muitos deles ainda descontinuados, pouco ocupados, sem nenhum tipo de programação. Olhar para aquilo e perguntar o que a gente pode, como sociedade civil organizada, fazer com que isso possa retomar e ter seu espaço, mais uma vez, garantido também. Vemos um movimento crescente naquele espaço, naquele território, e queremos entender como que isso pode estar unido também a um crescimento da comunidade como um todo, da sociedade como um todo, né? Porque estamos falando de um espaço onde, muitas vezes, um processo de gentrificação, ele começa a dar sinais, ele já dá sinais muito fortes naquele território. E a gente, como sociedade civil, tem que olhar e perguntar, é isso mesmo que a gente quer? Será que não vai ser mais um espaço que é cultural, que é social, que vai sofrer com apagamento mais uma vez, porque vai começar a ter essas mudanças? Então, olhar talvez um pouco para isso e fazer como é que esse coração pode continuar batendo e batendo de uma forma ritma, né? E não aquilo que tem hoje o movimento, não tem amanhã, mas como que isso pode ser sincronizado. E eu acho que é de um lugar desse aí que eu acho que a gente, como sociedade civil, traz aqui um olhar um pouco sobre esse centro com as experiências que a gente passou por ali. Tá? E vocês contribuem com isso, cada um no seu território, né? Mas assim, o Rio de Janeiro é uma marca global, né? Como ressignificar ou potencializar essa marca olhando esse ecossistema do centro da cidade? Quer dizer, você, por exemplo, a Casa Savana, ela criou um movimento ali na Rua Camerino e
trazendo inclusive pessoas de outros bairros, turistas, né? Eu te falei, né, que lá no sábado eu estive lá e tem uma amiga minha que falou assim, tem um grupo de panamenho, eu vou levar lá para Casa Savana. Como que você olha hoje aquela região e a contribuição desse empreendimento, desse espaço cultural da Casa Savana ali? A Casa Savana tá na pequena África do Rio de Janeiro, né, uma região muito importante, com a sua história que carrega ali de dor. Então, hoje a Casa Savana vem ressignificar essa história, né? A gente começa a Casa Savana ali não seria lá, né? Eu não gosto de contar muito essa história. Eu alugaria uma outra casa na Tiradentes. Seria o Cine Ideal, o primeiro cinema do Rio de Janeiro. Vou ser breve aqui, porque é uma história meio chata, né? Quando eu fui assinar o contrato, estava tudo certo na corretora, e o dono, ele olhou para mim, para o meu sócio, ele falou, Preto, não, eu não vou assinar o contrato. Então foi bem difícil. Foi bem difícil. Hoje eu consigo falar disso, mas no início foi punk. Então aquilo me pegou e falou, eu acreditei nele. Eu falei, não, acho que é isso. Eu não tenho cara de dono mesmo. Então vamos deixar isso para lá, vamos continuar fazendo nosso samba no estacionamento ou na praça, que é mais fácil. O problema é a polícia também, mas vamos enfrentar. Mas aí, conversando, né, eu venho de uma família de militantes, então isso também me ajudou muito com conversas e mostrar para mim que eu tenho que seguir o caminho, independente dessas barreiras. Então, a Casa Savana acontece dentro da pequena África. Acho que hoje, olhando por fora, foi bom, porque a gente está numa região que a gente precisa ressignificar e continuar contando aquela história de uma outra forma. Então, a Casa Savana, ela entra num pilar de entretenimento, né? Eu venho disso, de samba, de festa, de rua, então é o que eu sabia fazer. Então eu preciso de um lugar, eu quero um lugar bonito, que acolha os nossos, que tenha que tenha artes, né, que as pessoas entram, que tenham artes, que converse com as pessoas. Então, foi nesse intuito. Eu criei com um pilar do entretenimento, mas ali eu enxerguei que existia também um outro lado, um outro pilar, que tinha a gastronomia, que tinha a questão do turismo. Então, você olha em volta na região, você vê poucas pessoas em atividade. Mas está todo mundo ali lutando, tentando, e quando você olha, você fala, espera aí, a gente precisa entender o que a gente está fazendo, entender o que cada um faz para a gente conseguir mudar a história desse lugar. Então, acho que é por aí. Eu estou 1 ano e meio na casa e estou entendendo o negócio que eu estou fazendo hoje. Então, não é só o entretenimento. Eu entrei com essa ideia de fazer festa, de fazer samba, de fazer baile, mas a gente acaba enxergando coisas maiores ali, né? Então, o território também ajuda. A gente está no centro da cidade, então a gente consegue reunir pessoas da Baixada, Zona Norte, Zona Sul, é um elo para todo mundo. Então, para quem vem da cultura, acho que é um pouco mais fácil quando você entende esse negócio, né? Então, o centro da cidade hoje, para mim, é o lugar onde eu quero montar o meu negócio, quero ter o meu negócio pulsando ali e fervendo. E ainda mais dentro de uma região que necessita, né, de cultura, de arte, de turismo. Então, não me vejo fora do centro da cidade hoje. Só para completar um pouco o que o Pedro está colocando, eu acho que a gente percebe no centro, dos últimos anos para cá, uma descentralização do centro, né? Porque muitas vezes, quando você olhava para o centro, você tinha os lugares que são mais como Zé Lapa, e de repente você não tinha mais nada. Você tinha uma Praça Tiradentes lindíssima que ficava desocupada ou com algum outro equipamento. Você olhava a parte da prainha, a região da prainha, Pedra do Sal também, com as suas coisas pequenas, muito mais como práticas comunitárias do que, de fato, como algo voltado para um público maior. Então, acho que olhar também para o centro, que hoje ele consegue se descentralizar, sair da região da Lapa, conseguir ter outros espaços icônicos que passam a ser ocupados também, acho que isso é uma grande vantagem quando a gente olha um pouco desse pulsar novamente do coração do centro, né? Então você consegue pegar a Praça da Harmonia, que, sei lá, 3 anos atrás foi eleita um dos lugares mais bucólicos do Rio de Janeiro, e passa a ter, a partir
do movimento sociais ali uma vida muito bacana, muito centrada ali naquele tipo de troca interessante. Você olha a Praça Tiradentes, você começa a olhar os outros espaços tomando vida, e isso resgatando um pouco também, um pouco mais da história do centro. As pessoas conhecendo o centro a partir disso, porque então ficava muito centrado, um pouco Lapa, Cinelândia, e essas coisas agora começam a tomar um outro caminho. Eu acho que o que o Pedro traz, de poder olhar isso, é entender que ali sempre existiu e existe uma vida comercial, muito interessante, muito bacana, de entretenimento também, ainda numa proporção menor, que sempre existiu e começou a fazer parte da rotina do carioca, que percebeu, existe um lugar bacana ali, ali está meio craudiado, está meio cheio, vou para lá, e de repente esses espaços foram tomando vida e acho que gerando ali uma energia muito própria, muito particular, que vem contribuindo um pouco para essa imagem aí que o Rio de Janeiro tem. Então, acho que é muito bacana olhar que o centro também ele vem se desconstruindo, se descentralizando nesse sentido das iniciativas, dos festivais, dos investimentos e muito também da organização das pessoas, porque como o Pedro coloca, ele fala muito desse lugar que Pedro quer fazer. Ele tomou alguns nãos e ele foi fazer. E isso no centro é muito forte, de pessoas querendo fazer, de olhar para aquele espaço lá, de ocupar, de ver um casarão maravilhoso daquele lá, se deteriorando. Você vê espaços maravilhosos lá, desocupados, que podem servir galpões incríveis lá. Tem um grupo na Harmonia ali, que eu acompanho um pessoal, que é um polo criativo, que eles estão rodando de lugar em lugar, porque a prefeitura vai tirando, cara. E aquilo tem um potencial tão grande para gerar ali, acho que emprego, trabalho, renda, construir. E esse pessoal acaba sendo deslocado de tempos em tempos também por esses espaços, porque não se tem uma política de permanência dessas iniciativas nesses espaços, né? Mas acho muito legal poder olhar, quando você olha lá o Morro do Pinto, a Providência tomando lá uma proporção bacana que talvez não tinha tempos atrás, que vai servindo para essa construção também desse reavivamento do centro. Eu estou meio que virando corretor ali do bairro, né? Estou vendo... que tá alugando, tá vendendo, a quanto? Um amigo já pegou um casarão com 4 andares, um outro produto vai pegar a casa do lado lá da savana, então a gente está fazendo... É um formador de opinião, né? E vocês acham que a decisão também desses espaços passarem a ser ocupados, também a sociedade civil tomou também essa decisão para além da política pública? Porque o que eu percebo, e eu frequento, né, o centro nos finais de semana, durante a semana, e eu acho que a população se apropriou, de fato, independente da política pública. Vocês têm essa sensação também de que tem um público muito interessante, muito interessado na ocupação desse centro e vocês contribuem para isso também? Acho que eu falo que a savana não é mais minha, né? Eu também acho. A gente perdeu porque existia uma população carente de um espaço acolhedor, um espaço que tem acessibilidade, que tem 2 andares, que tem um ar-condicionado central, que tem banheiro amplo para cadeirante, elevador. Então, quando a gente consegue montar algo que essa população carente se identifica, você já perde ali o teu produto, porque é daquela população. Então, a gente tem que pensar naquela população, a gente tem que pensar num produto que vai cair no gosto dessas pessoas. Então, ali eu recebo pessoas de todos os lugares. Eu posso até falar do mundo, que agora a gente está muito dentro dessa questão turística, né? A gente hoje já teve almoço na casa para turistas. Semana passada a gente recebeu 80 americanos, afro-americanos, que vieram para... Lázaro Ramos fez o aniversário. Lázaro Ramos fez aniversário, a gente recebeu já o Jorge Aragão, teria uma visita do Spike Lee agora, mas ele teve um problema no voo e não conseguiu vir, então, assim, a gente está construindo, está crescendo e tá bonito o trabalho. E me fala um pouco do trabalho do CIED nessa história toda aí. Só falar para o Pedro que ele tem que continuar na Casa Savana, tem que continuar sua. Porque continuar sua, a gente sabe que ela continua dessa forma, entendeu? Vamos falar acho que um pouco do trabalho aí dentro do CIED, né? A gente
sempre esteve naquele território, sempre foi muito procurado para tentar trabalhar com as mazelas do centro, né? As chamadas mazelas do centro. Como é que a gente dá jeito nesse pessoal em situação de rua? Como é que a gente pode trabalhar com as pessoas que estão fazendo uma ocupação irregular no espaço público? A gente sempre foi muito procurado, talvez, para poder fazer esse tipo de trabalho. Mas sempre foi procurado para poder fazer porque achavam que a gente daria conta sem nenhum tipo de financiamento, sem nenhum tipo de política pública por trás, sem nada disso. Fácil. Né, vai lá e dá o jeito. E aí a gente observando muito isso, há 7 anos atrás, mais ou menos, quando teve esse movimento um pouco dessas indústrias, dessas empresas saindo para o centro, deslocando do centro, a gente começou a fazer um estudo pela MIL, que foi mapear as organizações que continuaram ali, para poder ver o que elas poderiam fazer, qual era a responsabilidade delas também com aquele espaço, com aquele território. Então mapeamos, conversamos e praticamente não deu em nada, mas a gente entendeu quem são os atores que estão naqueles espaços ali que poderiam de alguma forma contribuir. Eu acho que esse ano a gente consegue ter que fazer, a gente fez uma parceria com a L'Oréal, que está no território ali, praticamente em frente ao lugar icônico da Pequena África, e a gente começou a fazer com ela um trabalho que era um mapeamento dos empreendedores da Pequena África. Um material que a gente fez, uma pesquisa ainda muito incipiente, ainda frente ao potencial que tem, mas justamente para poder entender o seguinte: L'Oréal, qual a sua responsabilidade também aqui dentro do seu território? E a L'Oréal implementou uma diretoria de diversidade e inclusão, e aí a diretora também assumiu muito esse lugar. Cara, o que a gente tem que fazer, o que a gente pode fazer aqui por esse espaço? E quando ela faz isso, né, ela procura a gente e fala o que a gente pode fazer. Então, nosso primeiro passo foi tentar fazer um mapeamento, entender quem são as organizações que estão lá, para poder fazer o seguinte: como é que a gente consegue introduzir as empresas que estão aqui dentro da cadeia de fornecedores dessas outras empresas que a gente olhou aqui também. Por quê? Porque quando a gente olha todo aquele movimento ali, tem aquele movimento que é uma especulação imobiliária, é um território que está crescendo muito nesse sentido, você começa a ter umas mudanças nas práticas que anteriormente aconteciam ali, né? Acho que até o Pedro, no último encontro que a gente teve, ele falou, né, que agora o pessoal dos condomínios está começando a reclamar do samba que acontece em outro lugar e quer entrar, enfim. A gente olhou um pouco para isso e começa a olhar, olha, naturalmente, quando você tem esse processo de uma especulação imobiliária, de um espaço que está acontecendo isso, é natural que daqui a pouco as pessoas que aqui viveram, que aqui resistiram, que estão aqui desde sempre, comecem a ter que sair, né? Que ela começa a dar espaço para outros tipos de negócios, que não são os negócios da comunidade, são negócios maiores. E você tem um aumento de custo de vida, naturalmente. Você tem essas pessoas que não passam a ser inseridas no mundo do trabalho dessas organizações. Então, o que a gente fez ali, de alguma forma, nesse mapeamento da Pequena África, foi primeiro tentar entender e olhar que tecido é esse ali, empreendedor que tem, qual é o perfil desses empreendedores que existe ali. E quando a gente cria uma pesquisa, e também não se tinha muito dinheiro para poder fazer uma pesquisa da forma como se gostaria, a gente olha lá que metade de quem se inscreveu são os ambulantes, que de alguma forma fornecem bebida e comida para ali, né? Essas pessoas a gente não consegue ter que trabalhar a introdução delas na cadeia de fornecedores de uma multinacional. Mas a gente entendeu que tem uma massa ali, mas essa massa ela acaba não sendo, né, o foco dessa pesquisa. E aí a gente depois pegou e foi triando ali, e a gente chegou hoje no número mais ou menos de quase 300 empreendimentos que a gente entende que possam ser potenciais prestadores de serviços de uma L'Oréal, de uma MIL, de uma Tecnip, que estão praticamente ali no centro. E é óbvio que esse trabalho de só mapear não funciona. Porque quando a gente vai olhar lá, muitas vezes lá, essa empresa tem estrutura para poder fornecer para uma L'Oréal, que muitas vezes tem um mecanismo de, ok, você me presta serviço, eu te pago daqui a 60, 90 dias. Será que tem esse tipo de estrutura? Será que aquele cara consegue atender o compliance dessas organizações que precisa ter uma flexibilidade? Então, começa a partir de agora uma conversa nesse sentido também, para poder entender. A pesquisa ela traz alguns achados nesse sentido, né? E a gente está tentando ali fazer uma costura melhor para isso, mas ela traz uns achados que mostram para a gente justamente essa pegada ali. Tipo, essas empresas ainda não estão prontas para poder atender. O que a gente faz? Como que a área de compras de vocês pode conversar com essa galera? Como que a área de compliance de vocês vai poder entender que eu não posso gerar uma empresa dessa com 90 dias para poder fazer um pagamento? Então, a gente tem um primeiro movimento nesse sentido para poder garantir que os negócios que estão ali eles continuem, né, eles não sejam substituídos, que o custo de vida, a princípio, também não aumente com toda a especulação que está havendo nesse espaço, e que esses negócios, que essas pessoas que vivem ali, elas continuem sendo proprietários dos seus negócios. Porque senão começa um movimento muito grande, eu te cedo, eu te vendo, e saio, e você começa a ter um apagamento da história daquele espaço, daquele território, que é muito comum nesse processo de gentrificação. A gente vê isso acontecendo nas orlas, né, do litoral brasileiro, a gente vê isso acontecendo em algumas cidades, São Paulo, Rio Grande do Sul, e o Rio de Janeiro não é diferente disso também. Então, o trabalho que a gente faz é, primeiro, um mapeamento muito incipiente, tá? Foi o primeiro mapeamento muito... As pessoas tiveram muita dúvida em relação, para que é isso? O que eu quero? Para que eles querem com isso? E aí a gente acabou tendo, e a gente agora vai fazer uma segunda versão, e a gente acredita que agora a gente consegue, talvez, ter um pouco mais de abertura para ter
ter uma avaliação maior desse tecido empreendedor ali da região da Pequena África. É interessante que outro dia saiu, um tempo atrás, saiu uma matéria dizendo que a Pequena África hoje é um dos locais mais visitados, né? Então, em termos de turismo, muito de pessoas de outros estados visitando aquele espaço. Como que vocês enxergam, como que a política pública pode, não só a política pública, mas instituições que pensam no desenvolvimento do Rio de Janeiro, podem contribuir olhando esse ecossistema sem descaracterizar a história, a memória e as pessoas, obviamente. É desafiador, né? Mas como que vocês enxergam o que poderia ser o futuro possível? Olhando pela savana, a gente tem uma casa com uma estrutura ótima, né? Então, quando eu pensei nessa questão do turismo, eu fazia somente as festas e as rodas de samba. Então, minha casa ficava totalmente vazia de dia. Então, eu olhava aquilo ali, eu falei, cara, minha casa é bonita de dia também. Eu acho que a gente precisa atrair as pessoas para cá, a gente precisa pensar, vamos pensar. Então, o que eu fiz? Eu fiz o roteiro da Pequena África também, né? Então, aquilo, acho que acendeu um alerta na minha cabeça. Eu fiquei 3 horas fazendo esse roteiro, andando, né? Sol, a gente, né, escutando aquela história de dor, você fica com a cabeça a mil. E você sai dali, você quer continuar com Black Money, afrocentrado, você quer ficar naquela região, você quer consumir, né? Então eu fiquei meio perdido, porque eu não tinha para onde ir. O próprio guia falou, cara, melhor você ir para outro lugar. E eu falei, não, a gente tem que ter alguma coisa aqui. Então, na minha casa, hoje, a gente tem uma chefe de cozinha, Dandara Batista. Ela era dona do restaurante Afro Gourmet. Então, a gente começou dentro essa gastronomia africana. Eu falei, vamos trabalhar, porque a gente vai conseguir abrir de dia. E abrindo de dia, a gente teve esse retorno dos guias, né? Pô, a gente precisa de um local onde a gente consiga ou marcar o primeiro ponto de encontro ou o final. Eu falei, então é aqui. Vamos tentar organizar, porque aqui também faz parte da história. E a casa é muito bonita, com obras de arte, com quadros que contam um pouco da nossa história também, da nossa religião, enfim. Então, a gente conseguiu unir. Hoje, as pessoas, você conseguiu aquela promoção do governo que tinha aluguel social. Eu falei, não, a gente não conseguiu nada. Você olha na minha casa, não tem marca de ninguém. Então, a gente está construindo ali com o nosso próprio povo, para quem vai, quem consome, quem está entendendo. Então, é isso, a gente está muito aberto, né, para trocar, para dialogar. O governo ainda não olha para a gente como um negócio, né? Eu acho que é difícil eles entenderem isso. A gente teve a presença da primeira-dama na casa, eles lançaram um edital para o hip-hop, né? E eu fiquei muito nessa esperança, pô, agora é a hora que a gente vai ser visto. Mas é difícil, assim, é difícil, a gente está junto também, batalhando para tentar ali sobreviver. O secretário de Cultura foi na casa, ficou muito feliz com o que viu. Falou, cara, eu quero te ajudar, você precisa manter isso aqui não pode morrer. Eu falei, então vamos aí, me ajuda, porque o aluguel é caro, as contas são caras, e a gente precisa manter, porque tem um povo aqui fora querendo que isso aqui aconteça. Não só a Casa Savana, mas esse bairro todo aqui, essa rua toda precisa de força. Então eu fui jogando projeto. Botei um projeto, cara, quero fazer uma feira ancestral aqui nessa rua. E a gente pode? Pô, bonito, legal, mas e aí? Vamos fazer? É tanto. Então eu estou muito nessa busca, assim, e não paro, né? A gente hoje também tem um curso de produção cultural, a gente está formando pessoas, né, totalmente de graça. Hoje também um curso de formação de DJ, então abrimos vaga para pessoas negras, pessoas trans, moradores da região.
Porque é isso, a gente está formando e está empregando. Porque a gente precisa de DJ todo dia, então eu quero o aluno que está lá, que está aprendendo, que está começando, porque é uma profissão. Então, a gente pensa de todos os lados ali, a gente tenta pagar esse aluguel, pagar essas contas com tudo, né? Botando gente dentro da casa e querendo essa política pública que aconteça para já, para ontem. Eu acho que é isso. A gente tem que fazer tudo isso integrado à política pública. Ela tem que existir, né? E muitas vezes elas até existem, mas elas não chegam, né? Principalmente quando você vai pegar para quem acessar essas políticas públicas, né? Estou falando de um espaço quando ele mesmo coloca da dificuldade de você criar um empreendimento bacana que vira referência na cidade, mas que ele ainda tem a luta cotidiana de poder manter aquilo lá. Onde está talvez a facilitação, acesso a créditos para esses empreendedores iniciarem, colocarem ou manterem seus negócios? Onde está talvez uma política de aquisição, muitas vezes, desses espaços ali que estão vazios? O centro do Rio de Janeiro é o espaço no estado do Rio com a maior concentração do número de imóveis. E aí nem estou falando de salas, não. Estou falando mesmo de vilas, prédios que estão desocupados hoje aqui, né? Então você tem uma política hoje do governo do estado que é de querer vender isso, mas você não tem, ao mesmo tempo, uma pessoa acaba sofrendo com esse tipo de coisa. Então a gente faz sim, trabalha, tenta sempre trabalhar com a política pública, a gente não quer ocupar o espaço da política pública, a gente não pode. A gente, como terceiro setor, a gente fortalece as políticas públicas. E é isso que o nosso papel, é dizer o seguinte, olha, aqui existe um programa tal que a gente quer que ele possa vir aqui. É lógico que isso leva tempo, isso é difícil, muitas vezes não acontece no tempo que a gente quer, mas acho que é super importante. E talvez pautar novas políticas públicas, que talvez esse seja um papel nosso, talvez poder pautar novas políticas públicas que vão olhar um pouco mais para esses ambientes, para esses espaços ali, que vão trabalhar o entretenimento, né, o reviamento da cidade. Ele está na Rua Camerino, né? A Rua Camerino, durante muito tempo, foi uma rua que tipo, foi esquecida, né, naquele momento ali. Cara, de repente você olha aquele espaço ali que eles fizeram, com uma outra casa do lado ali, você começa a ter que reacender mais uma vez aquilo. E repara, né, muitas vezes tem espaços de interesse. A gente pega a Rua da Carioca, que seria ali a rua da cervejaria, aquelas coisas. Existiu um incentivo, existiu um movimento nesse sentido. Cadê o movimento nesse sentido para trabalhar, talvez, a estrutura, a indústria do samba nesses espaços, entendeu? Ali na Camerina eu não tenho vizinho. Se meu som estiver alto lá agora, ninguém vai reclamar. Então, para você ter noção de como está a rua ali. A gente já vai abrir para perguntas, mas eu queria também saber de vocês quem são esses trabalhadores criativos daquela região e como não só inserir, mas que eles se sintam parte dessa cadeia produtiva de fato. Essas pessoas se sentem representadas? Eu acho muito engraçado, porque eu ouvi de algumas pessoas o seguinte, cara, a gente trabalha tanto que a gente nem pode curtir o samba e as coisas que tem aqui. Isso é muito louco, né? Você está ali naquele território, você faz aquele território, mas as pessoas não podem viver aquele tipo de coisa. Vou falar de um recorte, de uma pesquisa muito incipiente ali, quando a gente vai olhar toda aquela força ali produtiva e criativa. As mulheres, impressionantes como elas, são uma força, né? E quando você vai pegar lá tipo de produto, tempo de sobrevivência das empresas, a melhor rotina financeira, né? Quem tem as melhores práticas financeiras, você pega lá, 75% de quem participou das nossas pesquisas eram mulheres. E é muito engraçado, quando a gente pergunta do uso do recurso dessa mulher empreendedora, ela é muito mais voltada para dentro do território do que o homem, né? O homem tem talvez um uso de... A mulher olha para aquilo lá e faz. Então a gente tem um processo de um achado com essas mulheres que é empreendedora. A economia criativa, a gente está falando muitas vezes da moda ali, a gente está falando do artesanato, da gastronomia, um papel muito forte, de muitos negócios, fundo de porta, que estão ali, né, a costura, a moda, as pessoas fazendo que não tem nenhum tipo de visibilidade. Então, acho que a gente tem ali muitos empreendedores negros, né, e a gente primeiro tinha feito um recorte de ter que trabalhar com afroempreendedores e afroempreendimentos. E tem uma diferença entre isso, né? O afroempreendedor é aquela pessoa que monta um negócio. Um afroempreendimento é aquele cara que tem o seu produto, seu serviço, a solução voltada muitas vezes para a população, para o público negro. Então, encontramos muitos negócios nesse sentido também, que tem um foco ali de tentar trabalhar o resgate, não só o resgate, mas também a promoção da cultura negra dentro daquele território. Então, assim, foi um grupo que a gente vê muito forte ali, o pessoal trabalhando muito essa cultura da multidão, do coletivo. Então, tem ninguém sozinho, não tem ninguém sozinho, praticamente está sempre todo mundo, alguém trocando com alguém. E foi muito bacana que a gente olha isso, né? Quando eu vou olhar para o lado da formalização, eu percebo que metade dos negócios ali tem formalização. Quando eu vou olhar quantas pessoas já criaram uma capacitação na parte de gestão, quase 70% já fizeram
treinamentos, cursos, mas querem talvez agora uma formação um pouco mais diferente, menos teórica, mais prática, mais instrumental, mais ferramental. Então, acho que a gente vai olhar isso, é um pessoal que está nessa cadeia, as mulheres estão na frente desse processo também, muitos produtos, muitas soluções, querendo abertura de mercado, querendo acesso a crédito. Esse é o perfil da galera que a gente encontra na pesquisa. Agora eu estou conseguindo dialogar com o território, né, com os empreendedores que ali estão, porque no início, a Casa Savana tem 1 ano e meio, então, nesse primeiro ano, para mim, foi um aprendizado, né? Eu nunca fui empresário. Hoje as pessoas, você é empresário. Eu sempre fui um produtor. E caí nessa de empresário e foi muito difícil, assim. Meu telefone tocava, eu queria atacar ele longe, porque eu tinha medo de ser uma cobrança. Ou de É ser assim que a cultura, né, Júlia? Nem, não me vejo empresário, eu sou produtor, mas empresário. Mas eu fiquei muito mal, assim, fui aprendendo. Hoje, ninguém morreu, vamos resolver, não tem dinheiro, amanhã vai ter. Então, a gente aprende na marra. E agora eu estou começando a dialogar, né? Então, ali na Camerinda, a gente tem a casa da Tia Ciata, a gente tem os Filhos de Gandhi, a gente tem a casa do Nando, entre outros. Há 15 dias atrás, eu tive uma reunião com os Filhos de Gandhi, a gente nunca tinha trocado, né? E eles, cara, a gente precisa dialogar, você está aqui, você chegou, quem é você, né? Aquela coisa do vizinho aí. Falei, cara, eu sou um produtor, um homem preto que está tentando chegar, fazer o seu negócio. E a gente estreitou ali os laços, né? Hoje a casa está aberta para os Filhos de Gandhi, eles se apresentaram na casa, para turistas, e a gente conseguiu fazer esse elo. Também com a Casa Amarela, estou começando a dialogar, a gente está começando a pensar em cursos para trazer a galera da Providência também para dentro da Casa Savana. Tem a casa da Tia Ciata, tem a casa do Nando, então a gente está conseguindo fazer essa engorda ali da Camerindo para a gente ter uma visibilidade, porque sozinho não adianta a Casa Savana estar cheia e a gente não dialogar e a região não crescer, né? Eu quero vizinhos, né? Eu quero ter ali diálogo e ter mais empreendimentos ali. É bom para todo mundo, né? E quando a gente começa a olhar para além do nosso negócio, né? Eu acho que o grande desafio hoje, acho que é a gente pensar e estabelecer um trabalho de fato em rede, né? Que essa coisa do eu sozinho, eu acho tão cafona, né? Não, o protagonismo, não, vamos, né, socializar ideias e juntar forças. Eu vou abrir agora para o público, já temos uma aqui. Quem está com o microfone? Ela vai rodar lá o microfone. Vou pedir, gente, para a gente ter maior número de participação, perguntas bem objetivas aí, para a gente poder dar espaço para a galera falar. Eu vou trocar um pouquinho com vocês, né? Achei muito interessante quando você colocou os vários centros dentro do centro agora, porque no pós-pandemia aquilo ficou um vazio, né? Trabalhei no Moinho, a Rua Camerinda, aquela área toda era vazia. Faço parte dessa relação eu estou no Santo Cristo, das relações das empresas que estão lá na L'Oréal, mas ainda não... Eu acho que não faço parte desse grupo que você falou, mas ainda não senti nada de troca. Ele falou uma coisa muito importante, mas acho que a Karina fez falta hoje aqui por conta do Reviver Cultural, né? Porque eu também escrevi um projeto para o Reviver, projeto lá, e eu acho que essa união que você está falando e essa coisa do não protagonismo, mas todo mundo se juntar, é tão importante que eu sou carioca, trabalhei no centro quantos anos, e nunca me toquei que a gente tinha um centro histórico, né? Reviver o centro histórico. Então, você vai no Recife, centro histórico do Recife. Não sei o que é centro histórico. E eu nunca me toquei que tinha um centro histórico no Rio. Agora, no Reviver, eu falei, nossa, a gente tem um centro histórico. Então, essa questão de fortalecer, de buscar... Eu tenho um projeto que é justamente pensar na sustentabilidade. É pegar o Enzo lá do Pinto, é pegar fulano... Você está no circuito de samba carioca do Sebrae? Eu acho que você devia de entrar lá, porque é um circuito turístico, falando de samba e de atividades ali, entendeu? Isso é legal. Então, só queria trocar, que eu acho que o que você falou é importante, a questão da L'Oréal, quero estar mais lá, você entrar no circuito, e eu acho que o Reviver aqui é dar uma amarradinha bacana aqui, mas super legal, e lamento muito o que acontece no dia a dia aí mesmo, né? A gente vai tem o Reviver Rio, Centro, Reviver Cultural, Reviver Cinelândia agora. Então, vamos...
Olá, eu sou Silvana, trabalho há algumas décadas no mercado da indústria do entretenimento, da cultura e da arte, e tive uma vivência grande com o carnaval a partir do Cordão do Boitatá, que por um bom tempo ali na Rua do Mercado, aqui na Praça 15, tentou revitalizar, mas sozinhos não conseguiram. Então, o que vocês estavam falando e que depois complementou é exatamente essa possibilidade que eu estou dentro de um projeto social em Petrópolis, por conta de estar trabalhando já na área de sustentabilidade, onde o território ele tem que... O civil, né, a população, as pessoas que fazem o território, não são os políticos. E quando as pessoas se apropriam, ninguém tira. E isso a gente já falou, a gente estava num painel agora que isso foi falado, ali na outra sala. Então, o departamento, né, a Secretaria de Economia, Infraestrutura e Economia, Infraestrutura e Inovação pode ajudar, creio, a fazer algo de diferente para que o seu ponto ali ajude a fazer esse corredor que você quer. Mas, se você conseguir, junto com os filhos, a fazer do seu evento, do seu local, nessa união, um ponto de escuta, um ponto, não é político, é um ponto de escuta, é um ponto social, é um ponto que as pessoas se sintam representadas, porque não adianta território sem as pessoas, foi aquilo que você estava falando. Então, é um pouco complementando o que a colega ali também falou, que a importância do território... eu fui criada na Zona Oeste e fui uma criança que subia no pé de jamelão e ia para a praia de bicicleta no recreio. E acabou a Zona Oeste. Deixaram acabar a Zona Oeste. E eu fico até feliz de ver pessoas como vocês, jovens empreendedores, e que estão tentando transformar um lugar abandonado e que pode ter chance ainda de virar um centro histórico da nossa cidade. Então, são as pessoas que vão mudar, como vocês, como nós, que estamos tentando fazer alguma coisa pelas pessoas. E sendo um ponto social, onde as pessoas se encontram, onde todo mundo possa debater, ninguém tira. Não tem político que tire um povo organizado e sabendo o que quer, independente da cor e da condição dele. Então, só queria dar parabéns. A minha ideia também foi falar isso, porque a gente está com um evento agora sobre... indústria e turismo cultural, indústria do entretenimento, tentando encontrar esse caminho da circularidade, da sustentabilidade para esse momento. Então, acho que esse caminho seria interessante da economia e da inovação da Secretaria. Tá Obrigado, bom? Silvana. Tem mais uma pergunta aqui, não é? Ela já estava aqui, ela... Boa tarde, eu me chamo Andressa, eu conheço o Léo, eu participei de um projeto dele esse ano, com CIEDS lá na Baixada, mas com todo respeito, Léo, eu queria nem fazer uma pergunta, é me colocar no lugar de mulher preta, de frente com o Pedro, que é uma pessoa que eu conheço há 10 anos, desde que eu cheguei no Rio de Janeiro e faço parte das rodas de samba. Eu me lembro de você fazendo arte para o terreiro, fazendo arte para o Jacutá, lá em Madureira. Eu me lembro de você sempre ativo aqui, né, nessa comunidade que somos, do samba. E quando eu vi a Casa Savana, a gente lembra do Pé de Teresa sendo expulso da Tiradentes. E aí, quando a gente vê a Casa Savana com o pastor Henrique Vieira, fazendo o aniversário dele lá, distribuindo ingresso e dando uma entrada que a gente não tinha até pouco tempo atrás, eu me sinto muito acolhida e muito realizada por saber que eu cheguei naquele lugar também.
né? Eu lembro muito de Emicida gravando no Teatro Municipal em São Paulo e dizendo que nós estávamos pisando num lugar onde não pisaríamos. E eu sinto a Casa Savana como o lugar onde não pisaríamos, senão na Pedra do Sal, onde a gente ficava escorregando para conseguir escutar o samba. E hoje a gente vai ao banheiro, sem ser um banheiro químico, porque vocês continuam abraçados, né? E assim, um relato pessoal para quem não está dentro dessa família de samba, eu tive 2 filhas em roda de samba, a minha barriga estava enorme, eu estava lá, e em todo o tempo a gente foi muito acolhido. Eu tenho uma sambistinha de 1 ano e meio, e ela faz parte disso, e esses lugares recebem tanto a mim como pessoa, quanto a minha filha como uma sambistinha. Então, assim, obrigado por vocês não terem desistido, e que a luta continue, e que as conquistas continuem vindo, e a nossa mão, a minha, da minha família, da minha casa sambista, continue estendida diante de vocês e do que vier aí. Obrigada, Pedro. Olha, essa mesa tá uma loucura, porque tá todo mundo tão íntimo aqui, porque ninguém quis fazer perguntas, as pessoas começaram a conversar. E isso é muito legal também, né? Eu acho que é uma forma de reverenciar, reconhecer e também participar desse papo aqui. Tem mais uma lá e aí a gente vai ter que encerrar. Na fila também. Então, 2 rapidinhas, Ela senão tava na fila a produção também. me mata. E acabou. Quanto tempo eu tenho? 1 minuto cada uma. Ai, meu Deus, difícil falar depois dela, sendo uma mulher preta. Fiquei até me tremendo e eu já estava aqui com o meu discurso pronto. Bom, me chamo Joyce, sou cria de escola de samba da Baixada, sou diretora de harmonia e vivo o centro da cidade há 20 anos porque eu fui uma menina que furou a bolha de Duque de Caxias. Atualmente, eu estou como coordenadora de aprendizagem em uma das instituições que, inclusive, é parceira do CIEDES, que é a Rede Cidadã. Enquanto vocês falavam, eu fiquei muito nervosa com a fala dela, está aqui reverberando em mim ainda. Enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando de que maneira que a gente pode conectar tudo que a gente vive ali no centro da cidade, porque há 20 anos eu vejo a mesma situação trágica acontecendo e a gente que participa de tantos fóruns, eu participo do Fórum Municipal, Estadual e Nacional de Aprendizagem, e a gente vive um momento muito difícil hoje de fazer as empresas entenderem quão difícil é capacitar e empregar os jovens enquanto o tráfico só acolhe. E, recentemente, eu tive um projeto que deu muito certo. Inclusive, eu sou muito parceira da Marcinha, que trabalha com vocês, né? Nós fazemos parte de um projeto chamado Decola Cria, que está dentro da Pequena África, numa escola chamada Fundação Darcy Vargas. Para quem não conhece a escola, pesquisem. Existe um projeto muito bonito ali e eles fazem uma pesquisa do entorno de todos os jovens e adolescentes de lá. E por que eu estou trazendo isso? Para conectar vocês dois. Dentro do programa de aprendizagem, existe o que a gente chama de medida de cumprimento de cota alternativa. Exemplo, tá? Não estou dizendo que é o que acontece agora. Suponhamos que a L'Oréal precise contratar 100 jovens aprendizes nesse momento e eles não têm espaço disponível para colocar todos esses meninos. Eles podem ceder essas vagas para fundações, instituições filantrópicas, entre outras. Nisso, a gente conseguiu alocar 4 meninos dentro da Fundação Darcy Vargas. E eu vejo que é um projeto que tem dado muito certo, porque o Ramon Faria Santos, que é o auditor fiscal do Rio de Janeiro, ele criou um processo de malha fiscal que ele tem auditado significativamente as empresas do estado do Rio de Janeiro. E aonde isso se conecta? É um menino que é filho do ambulante, que está lá na porta dele, no pagode, que muitas vezes não tem a oportunidade de ir para uma L'Oréal. Então, eu acho que a gente pode falar mais sobre esse tema. Eu acho que as empresas do entorno, elas precisam ser mais responsáveis por isso. E eu não concordo que as pessoas elas precisem ser partidárias, mas todo cidadão ele é político. Quando a gente pensa numa política pública ou em algo que vai mudar a Casa Savana, a gente pensa no macro. Mas existe algo pequeno ali que ele pode crescer significativamente. E se a gente pensa por essa oportunidade, quantas e quantas empresas que ele já sondou, por isso que eu conectei quando você falou, que, de repente, podem trazer essas oportunidades para essas instituições filantrópicas que ainda estão pequenas ali, que muitas vezes não se mantêm porque não conseguem pagar folha de pagamento. E aí,
a instituição ela só dá ali a oportunidade enquanto o menino ainda está tendo uma formação teórica na entidade formadora, que o CIEDES também faz. Então, eu acho que existem outras possibilidades além de promover política pública grande. A gente pode começar pequeno. E quem quiser saber um pouquinho mais, eu estou aqui depois para a gente poder conversar a respeito. Parabéns pelo trabalho de vocês, não desista, porque quando você acessa, abre a porta e cede esse espaço para outras pessoas, meninas como eu, que há 20 anos atrás furaram a bolha, veem outras oportunidades. Então, continua. Tá? Obrigado. Obrigada. A gente não vai conseguir fazer a última pergunta. Não vou conseguir. Ó, ela está ali com papel ali me dizendo, olha, agora é pergunta, 1 minuto e acabou. Olá, boa tarde, meu nome é Renata. Na semana passada, teve uma matéria na Globo News, com a Andréa Sadi, como entrevistadora, que falou que a Rua Senado, de acordo com a revista Time Out, que avalia cultura, gastronomia, a Rua do Senado foi eleita a rua mais legal do mundo. Isso, mais cool. Como que isso pode ser usado como projeção para ampliar essa frequência, aumentar essa vida noturna, que foi um pouco prejudicada com a pandemia? E esse trabalho de vocês, tem também o Baile Charme do CCBB, que eu estou louca para ir. Então, eu vou ainda. Como que isso também foi construído para que também chegasse nesse resultado? De ser uma rua descolada, desbancando várias outras no mundo inteiro. Eu acho que são vários centros da cidade, né? Ali na Presidente Vargas tem uma linha imaginária que separa a pequena África, que é um outro olhar. A mídia tem um outro olhar para aquele lado ali. Então, o lado do Senado, que tem o Lavradio, que tem os comércios ali dos europeus, tem uma outra visão. Eu acho que é muito isso, no meu caso. Concordo com ele e muito nisso também, né? O quanto que é natural esse processo, talvez. E ela só foi cool porque foi natural. Só é cool, talvez, porque é natural também. Acho mas que o que é o cool, isso, né? Para quem, né? O que é o legal? A gente curte muito, embora a gente curta muito, mas que existam outras ruas como essa para poder fazer com que ele tenha aquele movimento bacana que tem. Mas é isso, a Harmonia, 3 anos atrás, foi isso. Então, é isso. Estamos sendo observados pelo mundo, que está olhando para aquilo lá, então que seja a Harmonia, o Senado, Lapa, Cinelândia, que seja o Pinto, Pôr do Pinto, acho que é isso. Tem que acontecer. Gente, eu vou passar agora as considerações finais para vocês dois e a gente vai ter que encerrar, infelizmente, mas eu queria agradecer mais uma vez ao Léo, ao Pedro, por essa oportunidade dessa troca. Eu acho que aqui virou meio que, sabe, a varanda da casa. Eu achei ótimo essa interação de todo mundo. Eu acho que o Centro da Cidade, ele tem no seu DNA a cultura, a diversidade, e a gente não pode falar de economia também sem pensar na diversidade, na pauta social, pensando em todas as questões que o centro do Rio possui. Mas agora o microfone está aberto, 2 minutinhos para a gente encerrar aí. Primeiro, acho que agradecer mais uma vez estar aqui também. Estou quase fazendo dupla com o Pedro já, a gente está se encontrando em vários... Eu acho, gente, que agora vai fazer um programa. Mas é isso, acho que é poder olhar assim, a importância da gente estar olhando para o espaço que a gente ocupa, né? E ali eu falando como institucionalmente, né? Na função de diretor de uma organização social, de olhar para aquilo ali com um pouco mais de carinho, de poder tentar fazer a diferença para um espaço onde a gente coloca, e não só olhando para as mazelas, mas olhando para todas essas potências também. Porque apesar da potência, a gente percebe que ela acontece muito mais pelo individual, pela vontade, talvez, coletiva das pessoas que não têm ainda, que não conseguem ter que afetar uma política pública, mas que está fazendo a coisa acontecer. Então, eu acho que olhar para o centro nesse lugar ali, né, de mais um participante, olhando como que a gente pode conectar as empresas, o governo, né, a população, para poder criar e construir em conjunto, acho que é um pouco do nosso objetivo lá, construir redes para que a gente consiga operar juntos ali. E é isso, acho que é só o começo. A gente está fazendo trabalho com a L'Oréal, que está super aberto ali, mas é o começo, né, como que isso se desenvolve, como é que isso cresce, é a nossa vontade agora. Queria agradecer o convite e também deixar o convite para todo mundo conhecer a Casa Savana, Rua Camerino 62. A gente
eu falo, não é uma casa de entretenimento, né? É uma casa de cultura entre parentes preta, né? Então, é o que a gente faz, é o que a gente idealizou desde o início, é o que a gente conta a história dentro da casa. E queria agradecer muito de estar aqui, de poder falar um pouco desse empreendimento. Agradecer ao CIEDES também, ele não mostrou, mas eu vou mostrar aqui, ó, mapeamento. A Casa Savana também está aqui. Então, todo mundo está junto. Pequena África com os empreendimentos Olha ali. só, depois eu quero uma dessa, tá? Tem até online aqui, tem uma apresentação que tem um QR Code aqui. Eu depois vocês trouxe podem uma baixar, apresentação tá? também, mas eu posso mandar para depois, se Manda alguém também a quiser. apresentação, Eu vocês mando a podem baixar. apresentação. Tem umas fotos da casa, tem um texto falando da casa também. Olha, a gente vai ter que terminar, mas de todo modo, eu queria dizer que eu aprendi muito ouvindo vocês, ouvindo a plateia. O seminário continua, amanhã a gente também tem uma programação enorme. E eu torço muito para que esse centro ele crie condições para todos, né, principalmente para quem está ali, quem vive, e que a gente consiga preservar a história. Obrigado, Pedro, obrigado você também, e dizer que vão à Casa Savana, porque eu tive lá do sábado e é muito legal. Obrigado, gente.